Pense nisso. Quem está ensinando seus filhos? Será que são você e a palavra de Deus? Ou o mundo? Estou de volta para mais um momento especial com Deus. Fique à vontade para estar aqui sentindo a presença do Espírito de Deus e ouvindo o que Ele quer nos dizer hoje. A família é um projeto divino. Desde o início, Deus estabeleceu que os pais fossem os primeiros responsáveis por ensinar e guiar seus filhos no caminho correto. Mas quando os pais falham nessa missão, o mundo assume esse papel e as consequências podem ser desastrosas. Hoje, vamos mergulhar na história de Eli e seus filhos, Hofni e Finéias, para entender o preço da omissão na educação dos filhos. Você verá como a falta de correção e ensino pode levar uma família inteira à ruína. E o mais importante, no final desta mensagem, vou te revelar um princípio bíblico poderoso que pode transformar a forma como você educa seus filhos e protege sua família da influência do mundo. Então, fique comigo até o final. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no canal Na Presença de Deus, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais famílias. Escreva nos comentários: eu escolho ensinar meus filhos no caminho do Senhor, como um ato de fé. Agora, feche os olhos e vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, colocamos nossas famílias diante de Ti. Pedimos sabedoria e discernimento para ensinar nossos filhos no Teu caminho. Que o Espírito Santo abra nosso entendimento e nos ajude a não sermos omissos, mas pais e mães segundo o Teu coração. Fala conosco através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos conta que Eli era o sumo sacerdote de Israel. Ele servia no templo, era um líder espiritual respeitado, mas falhou no papel mais importante da sua vida: ser um pai que corrigia e disciplinava seus filhos. Seus filhos, Hofni e Finéias, eram sacerdotes, mas viviam em pecado. Eles profanavam as ofertas do Senhor, abusavam das mulheres que serviam no templo e tratavam as coisas sagradas com desprezo. Mesmo sendo sacerdote, Eli via tudo isso e não os repreendia com firmeza. Veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado que ele sabia que seus filhos cometiam, e não os repreendeu. Eli sabia o que era certo, mas foi omisso. Ele não teve coragem de corrigir seus filhos, e isso trouxe consequências trágicas. Hofni e Finéias morreram em batalha. A Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. Eli, ao saber da notícia, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A omissão de Eli destruiu sua família. E agora eu te pergunto: será que hoje muitos pais não estão cometendo o mesmo erro? Pais que sabem que os filhos estão andando com más companhias, mas não dizem nada. Pais que veem os filhos desrespeitando as pessoas e não corrigem. Pais que percebem os filhos consumindo conteúdos perigosos na internet e fingem que não viram. Assim como Eli, muitos pais preferem o silêncio à correção. Eles pensam: é só uma fase, logo passa. Se eu falar, ele pode se revoltar. Não quero ser um pai ou mãe rígido demais, mas aqui está a verdade. Se você não ensina seus filhos, o mundo ensinará. E o mundo não tem compromisso com Deus. Agora, eu quero que você reflita. Há algo que você tem evitado corrigir na vida dos seus filhos? Você tem sido um pai presente ou um pai omisso? Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu não serei omisso com meus filhos. E no próximo momento, vamos entender por que a omissão dos pais abre brechas espirituais e como isso afeta toda uma geração. O que vou compartilhar pode mudar completamente a forma como você encara a educação dos seus filhos. Quando os pais são omissos, não estão apenas deixando de educar, estão entregando seus filhos nas mãos do mundo. Veja o que aconteceu com os filhos de Eli. Eles nasceram em uma família de sacerdotes, cresceram dentro do templo,
cercados pelas coisas sagradas. Eles sabiam o que era certo, mas, sem a correção do pai, se entregaram ao pecado. O problema não foi a falta de conhecimento, mas a falta de disciplina. Ele sabia que seus filhos estavam errados, mas preferiu fechar os olhos. Ele escolheu a omissão em vez da repreensão. E a consequência foi trágica, não apenas para seus filhos, mas para toda uma nação. Porque aqui está um princípio espiritual importante. O pecado que não é corrigido, cresce. Ele não corrigiu seus filhos quando o erro era pequeno, e isso se tornou algo grande. Eles passaram de pequenas atitudes desrespeitosas a crimes graves dentro do templo. Agora pense, quantas vezes ignoramos pequenas coisas na vida dos nossos filhos? Eles desobedecem e fingimos que não vimos. Falam uma mentira e achamos que é normal na idade deles. Passam horas consumindo conteúdo na internet sem supervisão e não perguntamos o que estão vendo. Mas essas pequenas coisas, se não forem corrigidas, se transformam em hábitos, e os hábitos definem o caráter. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia não diz para esperar a criança crescer para ensiná-la. Diz para ensinar enquanto ela é pequena, enquanto ainda está formando o caráter. Porque o que não for corrigido na infância pode se tornar um fardo na vida adulta. O que muitos pais não entendem é que a omissão não é uma escolha neutra. Quando você não corrige, está permitindo. Veja o que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus havia dado uma ordem clara: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando a serpente tentou Eva, Adão ficou em silêncio. Ele estava ao lado dela, mas não disse nada. Sua omissão abriu a porta para o pecado entrar no mundo. Hoje, muitos pais estão fazendo a mesma coisa. Eles veem o inimigo se aproximando dos seus filhos através das más influências, da internet, dos valores distorcidos da sociedade, mas permanecem em silêncio. Mas preste atenção, o inimigo não está brincando. Ele quer destruir a identidade, a moral e os valores dos seus filhos. E se você não for a voz que os guia, o mundo será. O apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo 4: Pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Disciplina e instrução. Isso significa corrigir com firmeza, mas também com amor. Não é ser autoritário, mas ser presente. Não é impor o medo, mas mostrar o caminho certo. Se você não corrige seus filhos, eles não verão você como alguém que os ama. Verão o mundo como o lugar que lhes dá liberdade sem regras. E quando o mundo se torna a referência, os valores de Deus são deixados de lado. Agora, eu te pergunto, o que você está permitindo na vida dos seus filhos por causa do seu silêncio? Há algo que você precisa corrigir hoje? Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu escolho corrigir com amor e ensinar meus filhos no caminho do Senhor. No próximo momento, vou te mostrar o que a Bíblia diz sobre como proteger seus filhos das influências erradas e criar uma base sólida para o caráter deles. Não saia daí, porque essa revelação pode ser a mudança que você precisa na sua família. O mundo não está neutro na educação dos nossos filhos. Todos os dias, há uma batalha sendo travada pela mente e pelo coração deles. Se os pais não ensinam e não protegem, o inimigo usa todas as estratégias para influenciá-los. Hofni e Finéias cresceram dentro do templo, mas sem temor a Deus. Isso nos ensina que não basta criar filhos dentro da igreja. É preciso ensiná-los a viver no temor do Senhor. Muitos pais acham que levar os filhos ao culto uma vez por semana é suficiente. Mas, no restante do tempo, os filhos estão sendo moldados por ideologias, influências e conteúdos que vão contra a palavra de Deus. O que o mundo ensina? Que o pecado não tem consequência, que o certo e o errado são relativos,
que obedecer a Deus é ultrapassado, que buscar prazeres e status é mais importante do que valores espirituais. Se os pais não estiverem atentos, os filhos vão absorver essa mentalidade sem perceber. Foi exatamente isso que aconteceu com Hofni e Finéias. Eles estavam no templo, mas o coração deles já estava corrompido pelo mundo. E agora eu te pergunto, quem tem ensinado seus filhos? Você sabe o que eles assistem e leem? Você sabe quais influências eles seguem nas redes sociais? Você tem tempo para conversar e ouvir o que está no coração deles? Muitos pais só percebem que os filhos se afastaram de Deus quando já é tarde. Mas hoje, Deus está te dando um alerta. Não espere perder seus filhos para perceber que precisava ensiná-los. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O ensino da palavra precisa ser diário. Deus nos chama para ensinar em todo o tempo, na mesa, no caminho, nas conversas do dia a dia. O ensino mais poderoso não acontece apenas na igreja, mas dentro de casa. E aqui está a chave para proteger sua família: o relacionamento. Se os filhos confiam em você, se sentem que podem conversar e receber orientação sem medo de serem julgados, eles ouvirão mais a sua voz do que a do mundo. Mas se os pais estão ausentes, distantes e sem tempo, o mundo se tornará mais atraente para eles. Então, faça um compromisso hoje. Seja presente na vida dos seus filhos. Ore com eles. Leia a Bíblia juntos. Conversem sobre Deus naturalmente no dia a dia. Demonstre amor e interesse pelo que eles vivem. Seus filhos precisam saber que podem contar com você e que a palavra de Deus não é um peso, mas um caminho de vida. Agora, escreva nos comentários: eu escolho ensinar meus filhos no caminho do Senhor todos os dias. E no próximo momento, vamos encerrar essa mensagem com um ensinamento poderoso que pode mudar a história da sua família. O que vou compartilhar pode ser a chave para restaurar sua casa e trazer seus filhos de volta para os caminhos de Deus. Agora chegamos à parte mais importante desta mensagem. Se até aqui você compreendeu que a omissão dos pais pode ter consequências desastrosas e que o mundo está disputando o coração dos seus filhos, agora eu quero te mostrar como transformar essa realidade e construir uma geração forte no Senhor. A história de Eli e seus filhos nos ensina que não basta ter um título de líder espiritual ou frequentar a casa de Deus. É preciso viver uma fé genuína e ensinar essa fé aos filhos com firmeza e amor. Por isso, quero compartilhar 3 passos práticos para garantir que seus filhos sejam ensinados no caminho certo e protegidos das influências do mundo. Primeiro, ore pelos seus filhos todos os dias. Nada substitui o poder da oração. Você pode ensinar, corrigir e aconselhar, mas se não colocar seus filhos diante de Deus, será em vão. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 5. Assim fazia Jó continuamente. Jó intercedia por seus filhos todos os dias. Ele apresentava a Deus cada um deles, pedindo que fossem guardados do mal. Essa deve ser a atitude de cada pai e mãe. Não espere seus filhos se desviarem para começar a orar por eles. Ore desde já. Segundo, seja um exemplo vivo da palavra de Deus. Filhos aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. De nada adianta ensinar a Bíblia se sua vida contradiz o que você diz. Seus filhos precisam ver você buscando a Deus, sendo honesto, tendo amor e paciência, vivendo de acordo com a palavra. E isso também significa reconhecer quando erra e pedir perdão. Muitos pais exigem que os filhos sejam humildes e obedientes, mas nunca admitem quando cometem um erro. Seu testemunho dentro de casa tem um impacto muito maior do que você imagina.
Terceiro, ensine a Bíblia de forma natural e constante. Não faça da leitura da Bíblia e da oração um momento pesado ou obrigatório, mas um momento de comunhão e aprendizado. A palavra de Deus deve fazer parte da rotina da sua casa, das conversas do dia a dia. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que seus filhos aprendem hoje os acompanhará por toda a vida. Mesmo que se desviem por um tempo, a semente da palavra estará plantada no coração deles. Agora, eu quero te perguntar: você está disposto a assumir esse compromisso? Você quer ser um pai ou uma mãe segundo o coração de Deus? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você sente que precisa de um renovo espiritual para a sua família, ore comigo agora. Senhor, colocamos nossas famílias diante de Ti. Pedimos sabedoria para ensinar nossos filhos no caminho certo. Perdoa nossas falhas e nos ajuda a sermos pais segundo o Teu coração. Guarda nossos filhos das influências do mundo e planta no coração deles o desejo de Te servir. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outros pais que precisam ouvir isso. Inscreva-se no canal Na Presença de Deus para mais mensagens transformadoras. Que Deus abençoe você e sua família. Até amanhã.